Então, na internet, a gente também vê muito esse tipo de ataque acontecer. Temos que estar de olhos abertos para isso. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, pelos estudos. Então, se você quer isso, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E nós vamos falar hoje de um livro que me deixou aterrorizada. Carrie, a Estranha, já ouviu falar? Provavelmente você deve ter assistido algum dos filmes, eu já confesso que eu não assisti. Mas eu acho que esse livro é necessário porque nós precisamos entender de que maneira a gente pode cuidar melhor das nossas crianças. Para quem é fã do Stephen King, esse é o livro que abriu as portas de sucesso do autor. Então é um livro, inclusive, que em um determinado momento ali de desespero, ele conta que havia jogado essa história no lixo, literalmente. E a história foi resgatada pela esposa, que fez com que ele continuasse escrevendo a história, terminasse a história e publicasse. Eu, particularmente, tenho muita restrição em acessar histórias de terror. Eu fico realmente com bastante medo. E esse é um livro de horror que fala muito de coisas sobrenaturais, vai falar de telecinese. Mas eu vejo ali que o tema central, na verdade, é a criação de filhos, veja só, e o bullying. De modo adjacente, a criação de filhos e o bullying é o tema principal, na minha concepção. Então, por isso eu trago aqui essas reflexões sobre Carrie, a Estranha, especialmente para te dizer que ela é uma adolescente possível na sociedade de hoje. É uma pessoa possível, sim, de existir. A gente vê por aí sofrendo preconceito, sofrendo com ofensas, sofrendo com desamor na vida. É uma personagem que a gente vai ver que teve uma infância muito triste, uma criação horrenda e desesperadora. A gente se vê em vários momentos odiando a mãe da Carrie, diversos momentos, e inevitavelmente a gente acaba culpando essa mãe por tudo o que acontece na história depois, o que acontece na vida da Carrie, as escolhas que ela faz. E olha que eu sou bem restritiva em culpar qualquer mãe por qualquer coisa, em qualquer ação ou escolha que ela possa ter. E que os filhos possam ter também. Mas nesse caso você vai ver que não tem jeito, a gente acaba realmente culpabilizando a mãe. Carrie, ela é uma filha, na verdade, de uma mulher que é hiper religiosa, e aí não é no bom sentido da palavra. Na verdade, essa mãe julga que a filha é um castigo de Deus, é símbolo do pecado, da perdição, e que por isso ela foi castigada com uma filha tão esquisita quanto a Carrie. Então, imagina só um ser humano ser criado por alguém nessas condições, uma pessoa que age dessa forma. Não tem como dar certo, realmente. Não tinha outro caminho possível. Imagina só então a Carrie crescer ouvindo isso da própria mãe, que ela é um castigo, que ela é o símbolo do pecado. Então ela cresce praticamente sem nenhum suporte, sem nenhum afeto, e é importante notar que ela não encontra nenhum tipo de suporte, de afeto, nem em casa e nem fora de casa. Na vizinhança, na escola que ela frequenta, ela é rejeitada. E mais do que isso, ela é rechaçada. Tem cenas terríveis de bullying, situações de dor emocional extrema que ela sofre. Então o livro ele é contado ali de uma maneira que a gente fica realmente se questionando. Nossa, as pessoas são capazes de praticar isso? Então ele é contado como se fosse um documentário. A gente vai se deparar com uma história que na realidade já aconteceu e está sendo recontada por pessoas que vivenciaram e assistiram a história acontecer. E os efeitos que a existência da Carrie, os acontecimentos que foram provocados ali a partir de um baile de formatura, deixaram nessa cidade. A cena que abre o livro é a cena que ela tem a sua primeira menstruação, é uma cena horrenda que vai ter ligação com uma cena que acontece lá no baile. Então eu deixo pra você que tem coragem de ir lá checar a adaptação dessa história, como que eles fizeram na versão cinematográfica também. A gente vai ver a Carrie se revoltar em relação à sua condição no mundo, ali no final, e o resultado disso é catastrófico, não poderia ser diferente. Eu digo que a Carrie é uma adolescente possível. Então, quantas e quantas histórias de adolescentes que sofreram bullying e depois se revoltaram, nós já não vimos por aí. Por aqui, né? Mesmo, nem precisa ser tão distante de nós.
Aqui, quem não lembra do caso de Suzano, recentemente, há pouco tempo, né? 2 anos. Fez 2 anos agora, 13 de março de 2019, um adolescente de 17 anos e um rapaz de 25 anos, ex-alunos de um colégio de bairro ali, entraram na escola e saíram atirando em quem encontrassem pela frente. Então veja inevitavelmente só. A gente lembra e faz uma associação com o emblemático caso de Columbine. Inclusive também faz aniversário agora, dia 20 de abril de 1999, essa tragédia aconteceu. A gente teve os adolescentes Eric e Dylan, que mataram 12 estudantes e um professor e feriram mais de 20 pessoas, tiraram a própria vida em questão de minutos. Pelo que eu vi da história, foram menos de 10 minutos que essa chacina aconteceu. Tem inclusive um livro que eu quero muito ler, mas eu ainda não consegui ter coragem, que é O Acerto de Contas de uma Mãe, que foi escrito pela mãe do Dylan, um dos participantes dessa chacina. Ela conta toda a história pessoal, seu relacionamento com o filho, a sua incompreensão do caminho que esse filho levou. E fica ali tentando entender por que ele escolheu esse caminho. Sim. A gente vê que nem sempre a mãe tem total responsabilidade sobre as ações dos filhos. Pode acontecer de a mãe dar uma criação magnífica, extraordinária, e o filho escolher um caminho inusitado. Na verdade, eu acho que fora a mãe da Carrie, eu acho que poucas mães deveriam se culpar pelo que o filho faz ou deixa de fazer. É uma escolha do ser humano. Essa é uma discussão mais profunda que daria um outro vídeo. Então o que ocorre é que quando a gente investiga essas histórias, sempre tem algo relacionado a problemas de aceitação. São pessoas que de algum modo se sentiram injustiçadas, rejeitadas, não encontraram afeto ou não aceitaram o afeto que outros tinham para oferecer a eles. Então vale essa reflexão. A gente precisa sempre voltar o nosso pensamento para essas histórias. E aí você pode me dizer assim, mas o bullying é algo que é muito restritivo à escola. A gente precisa falar do bullying sim, sobre as ferramentas para combater o bullying, mas isso dentro da escola, verdade? A gente não está levando hoje nossos filhos para a escola no atual cenário 2020-2021, mas a gente vê que na internet a gente tem diversas ações deliberadas de falta de respeito, de preconceito. Então, quanto tempo nossos filhos têm passado nas telas e estão tendo acesso a esse tipo de provocação, esse tipo de ataque. Então, na internet, a gente também vê muito esse tipo de ataque acontecer. Temos que estar de olhos abertos para isso. Então a gente precisa falar a respeito disso, a gente precisa olhar para isso com olhos atentos para evitar que catástrofes aconteçam. Vamos pensar sobre isso. Então, grande beijo, obrigada por estar até aqui.